Fala pessoal, beleza? Eu sou o Billy Souza e seja bem-vindo ao canal Resumo Séries. Neste vídeo você vai conferir o resumo do segundo episódio da primeira temporada de Euphoria. O episódio começa com a Rue dizendo que quando ela ficava doidona, ela achava que virava uma vidente. E logo em seguida ela começa a narrar um pouco sobre a infância do Nate. Na narração, a Rue diz que quando o Nate tinha 11 anos, ele tinha encontrado a coleção de pornô do pai dele. O pai do Nate, chamado Cole, era obsessivo. E a mãe do Nate dizia que o filho tinha puxado ao pai. E o Nate pega um CD da coleção de pornô do pai dele e resolve assistir. De repente ele ouve um barulho e se desespera. Em seguida começa a colocar tudo no lugar e volta para a cama dele. O pai do Nate abre a porta e diz para o filho dele que queria conversar. Cole diz para o filho que ele é um homem forte e que quando ele nasceu ele sempre soube que o filho era obstinado, motivado e determinado e que ele sempre admirou isso no Nate. Ele continua dizendo que essas qualidades do Nate o levará à grandeza e que nesse mundo ninguém iria torcer por ele. Ele diz que as pessoas vão enxergar essas qualidades no Nate, mas vão desprezá-lo. E continua dizendo que quanto mais longe o Nate chegar, mais afiadas serão as navalhas. E finaliza dizendo para o filho jamais dar abertura para essas pessoas. Aos 12 anos, o Nate tinha adotado uma dieta rígida e um cronograma de exercícios físicos, e em um ano o percentual de gordura corporal dele caiu de 23% para 6%. Na fase adulta, ele entrou para o time de futebol e se destacou muito rápido. Ele amava multidões, os tapinhas nas costas e os aplausos, mas o que ele odiava era ficar no vestiário, pois ele não se conformava com a naturalidade que os homens tinham em ficar pelados na frente de outros. O irmão mais velho do Nate, chamado Aaron, era um ferrado. O Nate sabia que o pai não gostava muito do filho mais velho dele, pois achava que Aaron não tinha coragem, inteligência e que não sabia de nada. E o Nate concordava com essas afirmações. Nate não falava muito com o pai, mas mesmo assim eles tinham um bom relacionamento. Nate também não gostava muito da mãe, pois ele achava ela fraca. E a mãe dele não era muito vaidosa e com base nisso o Nate mentalmente fez uma lista do que gostava e não gostava nas mulheres. Ele gostava de mulheres que usavam saia e short jeans, mas que não fosse um short jeans muito curto a ponto de deixar os bolsos do short à mostra. Ele gostava de sapatilha e salto alto, mas odiava mulheres que usavam tênis e sapatos masculinos. Mas ele aceitava mulheres que usavam sandálias, desde que as unhas dos pés estivessem feitas. Ele gostava de mulheres que tinham um espaço entre as coxas e odiava mulheres com tornozelo gordo. Ele gostava de mulheres com marquinha de biquíni, pescoço longo e ombros finos. Gostava de mulheres com postura e que usasse perfume frutados. Ele gostava de mulheres de bocas carnudas e nariz fino. Ele odiava mulheres que se sentavam igual homens, que falavam e agiam igual homens. E o que ele mais odiava no mundo era mulheres com pelos no corpo. E a Maddie chamou a atenção dele, pois ela não tinha pelos no corpo. Ele sempre ia andando para casa todos os dias com a Maddie. Ele se sentia bem em saber que estava ali para protegê-la e que sabia que o mundo estava cheio de homens querendo machucá-la. Homens que se penduravam na janela dos carros para dizerem sacanagem para ela. Universitários que não pensariam duas vezes para drogar e se aproveitar dela. E de homens solitários que estruparia e venderia ela como escrava sexual. Ele não gostava de pensar sobre essas coisas que poderiam acontecer com a Maddie, mas ele gostava de pensar no que ele iria fazer com as pessoas que fizessem mal a ela. Nesta cena, Nate diz que se alguém tentasse fazer mal a Maddie, ele mataria essa pessoa. Aí ela diz que o Nate era o homem mais fofo do planeta e em seguida ambos se beijam. Ele gostava de saber que a Maddie era virgem, em saber que nenhum homem meteu o pau nela. Aí ele pergunta para a Maddie se ela era virgem totalmente. Ela responde que sim. Em seguida ele pergunta se ela nem sequer levou uma dedada. Aí ela diz que só levou uma dedada dela mesma. E em seguida os dois transam. Na narração a Rue diz que a Maddie sabia ser vadia, como aconteceu na festa na casa do McKay, onde a Maddie transou com um cara na piscina. O Nate sabia que ele tinha problemas para controlar a raiva. E não era porque ele tinha alguma coisa na vida dele que causava isso tudo, mas sim porque ele era assim mesmo e sempre seria essa pessoa descontrolada. É o primeiro dia de aula da Rue e ela estava bastante nervosa. Ela olha para frente e vê a Jules, a nova amiga dela. Voltamos a 2 dias atrás, onde a Rue diz para a Jules que teve uma ideia. E a Jules pergunta qual ideia era essa. Em seguida a Rue mostra aquela droga que ela pegou com o ashtray. E a Jules pergunta o que era aquilo. E a Rue responde que não fazia ideia do que era.
Em seguida, Julius pergunta, você não acabou de sair de uma reabilitação? Ru responde que sim. Aí a Julius pergunta se era para ela ficar preocupada com isso, e a Ru responde que talvez. Julius diz que não achava que seria uma boa ideia usar aquilo, e a Ru discorda. Nesta cena mostra as duas chapadonas, e em seguida a Ru diz que não era nem para ela dizer mais que drogas eram legais. E logo em seguida ela diz que na verdade drogas são, até começar a acabar com a sua pele e a sua vida. Nessa cena mostra o flashback da overdose que a Ru teve. Aqui mostra a Ru caída no chão sendo atendida por uma médica. Em seguida a médica pede para a irmã da Ru pegar uma toalha. E vemos a irmã da Ru chorando ao ver essa situação. No primeiro episódio diz que foi a irmã da Ru que encontrou ela caída no chão. E em seguida os médicos levam ela para o hospital. Vemos a Mad e as amigas delas falando sobre o que aconteceu na festa do McKay. E uma das amigas dela pergunta se a Mad transou mesmo com o cara na piscina. Ela diz que não sabe, pois não se lembra. Em seguida, Cat chega e a Mad começa a abraçar a Cat, dando os parabéns a ela por ter perdido a virgindade. Na sala de aula, um homem senta do lado da Cat e diz se chamar Ethan. Ela pergunta se ele era um assassino de multidões. Ele fica espantado com a pergunta dela, aí ela pede perdão a ele, pois foi a primeira coisa que veio na cabeça dela. Ele pergunta para Cat se ele passava essa vibe de assassino. Ela diz que sim e ele começa a rir. Ela pergunta qual era o nome dele no Reddit. Ele diz que era a Rebelião Celibatário. Ela fica assustada e em seguida ele diz que estava brincando. Ru está reunida com algumas pessoas em um salão e a professora diz que era para as pessoas contarem algo sobre a vida delas e a Ru tenta se esconder. Aí a professora escolhe ela e pede para Ru ir para a frente e dizer um pouco sobre qualquer lembrança que ela tem do último verão. Ru diz que não se lembra de nada e a professora diz para ela relaxar e se lembrar de alguma coisa. Aí veremos mais um flashback dela. Nesse flashback mostra a mãe e a irmã da Ru no hospital. A atendente diz para Leslie levar a Ru direto para o centro de reabilitação e em seguida a irmã da Ru vê a irmã vindo. Em seguida ambas se abraçam e a mãe chama as duas para irem embora. Continuando o flashback, Ru está dentro do carro voltando para casa com a mãe e a irmã. Depois mostra ela fazendo uma carreira para dar aquela cheirada. Em seguida mostra ela feliz com a família dela. Dentro do carro ela está cantando toda feliz e em seguida mostra ela brigando com a mãe dela dentro de casa. Logo em seguida ela acorda no hospital e vê a irmã dela e a mãe dormindo no quarto do hospital junto com ela. E ao ver isso ela chora. Voltando para o salão, Ru diz que não se lembra de nada e começa a chorar. Uma pessoa diz para outra pessoa que estava do lado dela que a Ru deve ter sofrido danos cerebrais e a Alexia dá um sermão na garota. A Ru sai do salão e vai para o banheiro feminino. Dentro do banheiro ela começa a fazer uma carreira para dar uma cheirada e de repente alguém bate na porta do banheiro. Assustada, a Ru joga o pó no chão e o que estava dentro do saquinho na privada e dá descarga. E em seguida descobre que quem estava na porta era a Alexia. Ru diz que a Alexia era uma idiota pois fez ela jogar a droga no lixo. Alexia diz que só queria saber como ela estava e a Ru age com ignorância e diz que não era para a Alexia se preocupar com ela. Alexia diz que a Ru era uma das melhores amigas dela e a Ru diz que não era porque elas estudaram juntas na infância que elas eram melhores amigas. Alexia começa a dizer que a Ru estava dizendo isso naquele momento, mas que daqui a 3 dias iria bater na porta dela pedindo para ela fazer xixi dentro de um potinho e que iria mudar o discurso dela dizendo que eram melhores amigas. E em seguida diz que a Ru é louca e que tem dupla personalidades. E depois a Alexia sai do banheiro dizendo que sentia saudades da Ru de antigamente. Tyler está na casa dele ao telefone dizendo que dormiu mal à noite e na rua está Nate dentro do carro observando o Tyler. Nate começa a seguir o Tyler e descobre que ele trabalha em um shopping. Voltamos para o salão e há um homem chamado Ali contando sobre a vida dele. Ele diz que era um cracudo viciado. Ele diz que também era bombeiro e que achava que compensava manter uma vida de cracudo enquanto ele estava salvando vidas. Ele estava destruindo a vida dele. E ele continua dizendo que o problema mesmo era que ele era pai de 2 meninas e que elas moravam no Texas. E continuou dizendo que ele cheirava muita coisa. E a Ru fica pensativa ao ouvir isso e temos mais um flashback da Ru relembrando a primeira vez que ela usou um remédio chamado oxicodona. Ela tinha 13 anos e ela pergunta ao pai o que aquele remédio fazia a pessoa sentir. E o pai diz que fazia a pessoa sentir a pior coisa do mundo. Ela cuidava do pai dela enquanto a mãe estava trabalhando. Logo em seguida ela fica curiosa sobre o efeito do remédio e resolve tomar. E de repente estavam os dois chapados na cama. Voltando para a realidade, Ru pede para um homem assinar um papel para ela, pois era para ela participar de várias reuniões, só que acabou não indo. O homem diz que não iria fazer isso, aí ela diz que se ele assinar, ela pagaria um boquete para ele.
O homem pergunta se seria no carro dele. Aí Haru diz que tem 17 anos e que era para ele parar de ser tarado e assinar a porra do papel. Aí ele fica assustado e assina. Chegando em casa, ela entrega o papel assinado para a mãe e antes de sair, a mãe dela diz que a ama. Jules está no seu quarto assistindo algo no seu notebook e o celular dela toca. Ela vai até o celular e vê que há um novo usuário chamado Shy Guy 118. Ele envia uma mensagem para Jules e ela fica toda feliz. Assistindo o filme com seus pais, Cat recebe uma mensagem da Mad perguntando se era Cat no vídeo. Quando ela clica no vídeo, vê uma mulher transando com um homem. Ela fica assustada com o que vê e se desespera. Na escola ela vê todo mundo olhando para ela e ela vai para o banheiro vomitar. Depois ela sai do banheiro e vê todo mundo andando normalmente. Ou seja, ninguém estava olhando para ela de verdade. Era apenas uma ilusão da cabeça dela. Um dos caras que estavam no quarto junto com a Cat na festa aparece e ela chama ele para conversar no refeitório. Ela fala sobre o vídeo e pede para ele dar um jeito de apagar o vídeo e que se ele não fizesse isso ela iria para a polícia. Aí ele pergunta para ela o que era para ele fazer, e a Cat diz que era para ele apagar o vídeo do celular dele e de todos que receberam o vídeo, e que era para ele dizer para o ex falar para todos que não era ela no vídeo. Na sala de aula, Jules pergunta para a Cat se não era ela no vídeo. A Cat diz que não era ela e que ela não trepa com idiotas de escola particular. E de repente ela ouve alguém pedindo para ela ir até a diretoria, pois o diretor da escola queria falar com ela. O diretor diz que ficou sabendo de um vídeo que dizia que era a Cat que estava praticando atos sexuais. A Cat pergunta se era um vídeo de uma mulher dando por trás e em seguida pergunta por que ele acreditou que era ela no vídeo. Ele diz para ela que em nenhum momento viu o vídeo. Aí ela pergunta para o diretor se ele achava que era ela no vídeo pelo fato da garota do vídeo ser gorda. Ele diz que não estava afirmando nada. Cat diz que queria que todos parassem de falar que era ela no vídeo e que pode até aceitar ser chamada de gorda pelos colegas, mas pelo próprio diretor da escola isso seria muito degradante. Ele fica sem jeito e pede desculpas para ela e diz que vai fazer de tudo para acabar com todo o boato sobre ela na escola. Aí ela agradece e vai embora. Ru e Jules estão juntas e Haru pergunta para Jules se ela gostaria de jantar na casa dela à noite. Jules diz que não iria poder ir porque o pai dela iria fazer um jantar em família na casa dela. Ru diz para ela ir na casa dela no domingo à noite, pois a mãe dela queria conhecer a Jules. Jules fica surpresa em saber que Haru anda falando dela para a mãe, e em seguida ela vai embora. Christopher McKay está na casa da Cassie e ele está conversando com a sogra dele. A mãe da Cassie diz para McKay que a filha dela está caidinha nele. Em seguida, a Cassie aparece e diz para a mãe dela parar de conversar com o McKay, e a mãe dela sai e vai embora. Enquanto isso, a Jules está se iludindo com o Shy Guy 118. Ele pergunta se ela mora apenas com o pai dela e ela responde que sim. Ele pergunta sobre a mãe dela e ela responde que não vira mãe faz tempo. E o Shy Guy 118 diz que entende completamente ela, pois o pai abandonou ele quando era criança. Ru chega debaixo de chuva na casa do Fesco. Ele fica desesperado pedindo para ela ir embora, pois não era para ela estar na casa dele naquele momento. Ela diz que quer oxicodona e que só iria embora quando ele desse a droga para ela. Ele insiste em fazer ela ir embora, mas já era tarde demais. Os caras que iriam se encontrar na casa do Fesco aparecem. Aí o Fesco pega uma arma que estava no sofá e diz para Ru ficar quieta e manter a boca fechada, pois os caras que chegaram na casa dele não estavam para brincadeira. Tyler sai do seu apartamento debaixo de chuva e Nate aproveita essa situação para entrar no apartamento dele. McKay e Cassie estão juntos e ele começa a reclamar do treinador dele, por ele deixar McKay no banco e não dar muita chance para ele no time de futebol. Cassie senta no colo dele e diz que ele tem que manter a calma e ter paciência. Em seguida ela diz que pensou nele o tempo todo e que estava doida para transar com ele. Aí McKay diz: "Por que você só pensa em sexo?" Ela fica assustada com o que ele diz e em seguida ele continua dizendo que só queria ter uma conversa maneira com ela. Aí depois dele quebrar totalmente o clima, ela sai do colo dele e pede desculpas. Na casa do Fesco, Ru conhece o rato. Ele pega a mochila e coloca na mesa vários tipos de drogas e em seguida diz para o Fesco que tudo aquilo iria custar mais de 7.000 conto. E o Fesco dá o pacote com o dinheiro para o rato. Em seguida o rato pergunta para o Fesco se ele tinha certeza que não queria fentanil. Fesco responde que não queria e o rato pergunta para Ru se ela já experimentou fentanil. E ela responde que não. Aí o rato obriga a Ru a experimentar a droga e ela acaba experimentando. Tyler volta para casa e encontra o Nate sentado no sofá. Ele pergunta quem era ele e o Nate diz que ele era o namorado da garota que o Tyler estuprou na festa. Tyler fica desesperado e diz que ele não estuprou ninguém e que foi ela que pediu para ele transar com ela na piscina.
Nate se levanta do sofá e diz que a garota da festa tinha 17 anos. Tyler diz que não sabia de nada. E Nate diz para o Tyler se ajoelhar e em seguida diz: "Você acha mesmo que iria estuprar uma garota e ninguém iria fazer nada?" Aí o Nate começa a dar bastante murro na cara do Tyler. Rue está doidona depois de experimentar fentanil. Rato pergunta para Rue se ela estava gostando da sensação e se ela iria querer mais. Ela responde que estava gostando da sensação e que iria querer mais. Rato coloca a droga debaixo do short da Rue e diz que a droga vai custar 300. Ela diz que não tem dinheiro e diz que vai devolver a droga. Rato diz que não aceita a devolução e Fesco resolve pagar pela droga. Os caras vão embora e Fesco diz para o Ash 3 jogar a droga fentanil na privada e para ele pegar o Narcan caso ele precise. E depois ele volta para o sofá e fica sentado do lado da Rue. McKay envia mensagens para Cassie pedindo desculpas pelo que ele disse para ela e diz que ele estava com muita coisa na cabeça dele e que a escola estava deixando ele estressado. E ela perdoa ele. Fesco liga para uma pessoa pedindo que ajude ele com a Rue e essa pessoa que ele pede ajuda era a Julius e ela está no carro com o Fesco e a Rue. Cat está na casa dela vendo o site pornô para ver se o vídeo foi apagado, e ela percebe que não foi, e ao ler os comentários, ela vê alguém perguntando quem era a garota do vídeo e se ela aparecia em câmera, e que ele daria todas as economias dele só para ver ela gozar. Aí ela fica pensando sobre o que leu e resolve criar uma conta no site pornográfico. Nate e Mad estão em um beco debaixo de chuva se agarrando, e ele pergunta para ela se o sexo com o cara lá na piscina foi gostoso. Ela pergunta se ele queria saber se o pau do cara da festa era maior do que o dele, e o Nate pergunta para Mad se o pau do cara era maior, e que se for maior do que o dele, ele mataria o cara. Ela responde dizendo que mesmo ele estando vivo ou morto, o pau do cara da festa seria maior do que a do Nate. Deitada em sua cama, a Cassie está conversando via mensagens com o McKay e ele pergunta como ela estava debaixo da coberta. Ela diz que estava de roupa moletom e ele pede nudes para ela. Ela diz que já estava tarde da noite, mas ele insiste pedindo nudes para ela. E ela fecha as cortinas e começa a tirar fotos nua. Shy Guy 118 envia uma mensagem para Julius perguntando se ela estava acordada. Ela responde dizendo que sim. Ele diz que o dia dele foi estranho pois sentiu saudades da Julius. Ela responde dizendo que ele fazia ela sentir borboletas na barriga. E em seguida ela diz que nem sequer sabia o nome dele. Aí ele diz que se chamava Tyler e na cena seguinte vemos que na verdade o Shy Guy 118 é o próprio Nate. Esse foi o resumo do segundo episódio da primeira temporada de Euforia e se você gostou do vídeo deixa o seu like e inscreva-se no canal caso ainda não for inscrito. É isso aí, falou, um forte abraço e até o próximo vídeo.